Que a paz e o amor de Jesus esteja e permaneça em nossos corações. Agradeço a Deus a oportunidade bendita de gravarmos mais um vídeo. Vídeo esse que tem por título A Visão Real e Otimista do Mundo. Visão que precisamos ter mesmo. Quantas vezes ouvimos, ou nós mesmos repetimos que o mundo está cada vez pior? Somos nós, várias vezes, os porta-vozes do pessimismo, ou aqueles que assumimos uma postura derrotista. Basta uma manchete ruim no noticiário para justificar nossa tese de que tudo vai de mal a pior. Dizemos que perdemos a crença na humanidade, que o mundo não tem jeito, e tantas outras afirmações que só trazem desânimo, pessimismo, falta de esperança. Mas será isso verdade? Será que a humanidade vai mesmo de mal a pior, como muitas vezes apregoamos? Um historiador holandês chamado Rutger Bregman, ele compilou em seu livro, ao qual ele deu o nome de Utopia para Realistas, alguns dados bem interessantes. Segundo ele, no ano de 1820, 84% da população mundial vivia em extrema pobreza. 100 anos depois, esse número baixou pela metade. 1820, 2020 são 200 anos atrás. No início do século XXI, menos de 10% da população mundial vivia em extrema pobreza. Há 50 anos, metade da população mundial sobrevivia com menos de 2.000 calorias diárias. Hoje, corresponde a menos de 3%. Na atualidade, há mais pessoas, existem mais pessoas sofrendo por obesidade do que de fome. Assuntos que eram ficção científica há pouco tempo tornam-se realidades. Por exemplo, implantes cerebrais que restituem a visão, pernas robóticas que permitem paraplégicos se locomoverem com autonomia, cirurgias de alta precisão feitas por robôs. A energia solar ficou 99% mais barata nos últimos 40 anos. E desde 1994, o número de pessoas com acesso à internet saltou de menos de 1% para mais de 60% da população. A expectativa de vida global hoje é mais que o dobro do que era em 1900. Só para dar um exemplo do nosso país, na década de 1940, a expectativa de vida no Brasil era de menos de 50 anos. Hoje, nós estamos próximos de 80 anos de expectativa de vida no Brasil. Desde 1990, a taxa de mortalidade por tuberculose caiu quase à metade. A partir do ano 2000, o número de mortes por malária decresceu 25%. A mesma queda nas mortes por AIDS desde 2005. O número de mortes em guerras despencou 90% desde 1946. Para onde olhamos, vamos percebendo que existem melhoras significativas no mundo. Como essas evoluções acontecem de maneira silenciosa, pois se desenvolve de forma lenta, mas constante, ao longo das décadas, tornam-se quase invisíveis para a nossa percepção. Porém, é inegável o quanto o mundo vem evoluindo e se tornando um lugar melhor para viver. Para isso, são inúmeros os cientistas, pesquisadores, profissionais variados, mulheres e homens públicos que vêm se doando em prol da melhoria coletiva. Existe muito mais gente colaborando para o mundo ser um lugar melhor do que imaginamos ou percebemos. Nós estamos no século XXI, no ano de 2020, quase no final do ano, e vivemos uma pandemia desde o mês de fevereiro. O esforço que a ciência vem fazendo para
encontrar-se uma vacina é brutal. E a quantidade de mortes que ocorreram em virtude do Covid-19, ele é naturalmente lamentável, sem dúvida nenhuma. Mas nem se compara com as pandemias que tivemos, por exemplo, no início do século XX, com a febre amarela, com quase 50 milhões de mortes, no período de 4 anos. Porque a ciência não estava tão avançada quanto está hoje. Então é necessário que nós passemos a olhar o mundo com mais otimismo. Olhar o mundo olhando para dentro de nós mesmos, vendo o que nós temos e conseguimos e o que os nossos pais tinham e conseguiram. A diferença é muito grande. Claro que existem níveis, regiões, mas aqui mesmo no Brasil, o que nós vemos? Moramos no estado de São Paulo, é o estado mais rico da federação, é o estado mais rico do Brasil. Mas o que nós vemos? Em torno de nós, as pessoas melhoraram de vida. Não se morre de fome. Existe problema de desemprego, existe problema de violência, sem dúvida nenhuma. Mas a vida hoje é muito melhor do que era, como por exemplo, quando eu era criança. Porque eu tenho hoje muito mais do que tinha na época em que era criança. E minha mãe e meu pai trabalhavam dioturnamente. Ofereciam para os filhos uma vida digna. Mas sem nenhuma das benesses que temos hoje, e sendo ainda sendo nós pessoas que trabalham, que lutam, que labutam, que não são ricas, que não enriqueceram, que vivem de modo modesto, mas que têm uma vida muito mais confortável do que era outrora. Ou seja, o mundo melhora, vem melhorando. Não são todas as pessoas que conseguem isso, mas o trabalho é quem ajuda com que a sociedade se torne melhor. E nem todos os espíritos estão realmente a fim de cumprir ou de cumprirem o seu objetivo que foi feito dentro do seu planejamento reencarnatório, de trabalhar pela sua melhora. Ao reencarnar, acabam se esquecendo disso e não se esforçam. Não se esforçando, claro que acabam não modificando. Mas hoje o mundo é muito melhor do que era anteriormente. Nós vemos incontáveis pais que se sacrificam pelos seus filhos, que fazem o melhor que podem na sua profissão, que atuam voluntariamente em causas nobres. Nessa época de pandemia, o que existem de grupos voluntários, trabalhando para que os nossos irmãos menos favorecidos possam continuar vivendo, possam continuar tendo comida, tendo roupas. Os grupos vão aumentando, os grupos de voluntários, de forma exponencial. Felizmente, através da internet nós ficamos sabendo isso, porque a televisão acaba não passando isso. Não é uma notícia que seja destaque para as empresas que fazem parte da imprensa. Mas nós temos a internet que nos mostra isso, tivemos as redes sociais que nos mostram isso. É a lei do progresso prevista nos códigos divinos se fazendo presente, nos proporcionando melhoria de vida e bem-estar. Efetivamente estamos cada vez melhores. Reflitamos isso em um mundo mais justo, mais igualitário, mais humano. Claro que isso não ocorre no mundo como um todo, nem é possível, porque vivemos num mundo de provas e expiações, onde existem diferentes tipos de evolução espiritual, moral, intelectual também. Por isso que existem muitas diferenças entre uma região e outra. Mas, de um modo geral, o planeta vem evoluindo. Cabe, no entanto, lembrarmos sempre que cabe a cada um de nós dar a sua cota de colaboração, oferecendo ao mundo o que temos de melhor, na mente e no coração, para o progresso da humanidade.
Porque Deus criou a vida. Deus nos deu o planeta Terra para que nós e somente nós, espíritos encarnados no planeta, o modificasse, transformasse o planeta num planeta melhor. Não é Deus quem vai fazer essa mudança. Somos nós, os seus filhos. Pensemos nisso, amigos e amigas. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Fiquem bem, fiquem em paz.